Foi ali buscar uma senhora, um lugar bem difícil de acesso. Aí, bem difícil mesmo, ruas bem estreitas e bastante lodo na rua. Chegando lá, comentei com ela, falei, nossa senhora, aqui é difícil, né, pra senhora pegar condução, alguma coisa, tal. Ela falou, moço do céu, não tem ônibus, aqui eu gasto com aplicativo mesmo. E eu não tenho dó de gastar, não. Ela falou, tem algumas senhoras aqui que ficam quase de R$ 10, não pega essa condução. Um lugar assim, difícil de deslocação, mais de 4 a 5 quilômetros para chegar na parte mais movimentada. Então você andava assim por dentro como se fosse essas região de sítio, né? Sem calçada, lodo e tal. Aí ela falou assim, eu entendo que o dinheiro tem que circular, o dinheiro tem que vir para minha mão, tem que ir para sua mão e da sua mão ir para outras pessoas. Aí eu falei assim, nossa, você pode crer, né, meu? Eu pensei assim, falei com ela assim, pode crer essa visão mesmo. E aí ela contou da história da mãe dela, que não gastava dinheiro com nada, só juntava o dinheiro. E quando chegou o dia que a mãe dela faleceu, ela foi contar o dinheiro na bolsa dela e olhou, o dinheiro praticamente estava exatamente certinho para pagar os custos do velório, entre caixão e velório. E o moral da história, que nem ela falou, meu, eu coloco o dinheiro para o meu conforto. Ele é uma... Aí a gente analisando esse ponto de vista, o dinheiro nada mais é do que um bônus de conforto. Eu tô aqui, eu tô aguardando alguma corrida para trabalhar, para fazer algum troquinho a mais aí. Aí ele vem o dinheiro, fala, vou colocar embaixo do colchão. Cara, tipo assim, você pode até guardar em relação a alguma economia, que a gente tem que ser prudente em relação à economia, principalmente nos dias de hoje, que o capitalismo ele aflora de uma forma a incentivar a gente a comprar coisa desprovida, né? Eu vou pegar essa aqui. A desprovida. Aí nisso a gente tem que refletir que ele serve pra gente também. Não é pra gente gastar tudo à toa, não tô falando isso. A gente tem que fazer o que? O dinheiro pagar nossos confortos, nossas necessidades, nosso passeio, nosso bem-estar, entendeu? Por quê? Porque aqui é transitório, passa rápido, entendeu? Passa rápido aqui o tempo. Uma hora a gente tá aqui, uma hora a gente já não tá mais. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer o dinheiro trabalhar pra gente, não a gente trabalhar pra ele. A gente vai lá, ganha ele, mas usufrui. Entendeu? Tem que montar uns projetinhos, projeto com responsabilidade, onde o passo não seja maior que a perna. Entendeu? Porque ele sufoca muito, entendeu? Principalmente quem é trabalhador e quem tem uma renda assim, como é que eu não vou achar a palavra certa, mas uma renda que não seja tão próxima aos custos de vida que a gente tenha, entendeu? Porque a gente vai lá com uma renda que a gente não está com próxima ao nosso custo de vida, sempre está faltando, Eu vi esses dias uma reportagem que eu falei, caramba, reportagem massa demais. O cara fez um vídeo mostrando como que ele viveria no Brasil com salário mínimo
e como que ele viveria nos Estados Unidos com o salário mínimo de lá. Lembrando que lá tem o salário mínimo em dólar, mas é um salário mínimo base, então vai ser o que a pessoa trabalhando lá vai receber por horas trabalhadas. E a gente vê que no Brasil, cara, um salário mínimo, o cara paga um aluguel, se ele tiver que nem ele mostrou lá, o eletrodoméstico, o fogão e tal, maravilha. Se ele não tiver, muitas vezes ele não tem crédito. Se ele tiver o crédito para aquilo, o dinheiro já fica, o dinheiro a menos que já fica na prestação. E o cara, tipo, sofre, velho. A nossa realidade brasileira aqui é que não é fácil. Então a gente tem que entender que temos que gastar o menos possível, mas com qualidade com a gente. A gente tem que ser menos capitalista e entender que o dinheiro ele tem que nos suprir com alguma coisa. Hoje a gente vai viver como se fosse um centenário. As pessoas estão vivendo mais de 100 anos hoje em dia. Antigamente as pessoas com 50 anos, 40 e pouco já morreu, já faleceu. Então a gente tem que ter uma qualidade de vida, usufruir, montar um caixinha, pagar o bendito INSS aí, indiferente de ser 65 anos ou não, ser responsável com a gente com isso. Por quê? Antigamente as pessoas se aposentavam com menos idade e vivia menos. Hoje em dia as pessoas vivem mais e aposenta com mais idade, e tem muita gente não pagando. Então a gente nem sabe se ainda não vai ter se ainda vai ter outra reforma trabalhista. Diferente de a gente pagar o INSS, tentar montar sempre um caixinha, sempre colocar um dinheiro guardado, guardar algum troco, seja pouco, mas guardar alguma coisa. O que eu acho em relação a pagar o INSS? Para mim, eu acho que de extrema responsabilidade com a gente. E diferente daquelas opiniões que os pessoal têm, negativa, que o pessoal fala, não, a gente só vai aposentar com 65, isso se não tiver uma outra reforma trabalhista. Tem que ter tantos anos, blá, blá. Cara, tipo, paga, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Paga, entendeu? Principalmente aqui da pessoa que nem um profissional liberal, aquela pessoa que tem que pagar o seu próprio vínculo emregativo. É melhor a gente ter um salário mínimo recebendo do que não ter nenhum numa hora de aflição. E futuramente, o que a gente está vendo é que as pessoas vão viver mais. As pessoas estão vivendo mais de 100 anos de idade, cara. Então tem essa necessidade, tem esse lance dessa responsabilidade. O tempo passa, ele passa para mim, ele passa para você. Os jovens em si, eles vivem mais o mundo deles, assim, transitório de descoberta. Mas quando você está chegando numa certa idade, aí você olha a realidade que o tempo está passando, e a gente tem que ter a sola do sapato boa, porque a gente ainda vai andar bastante. A gente ainda tem muito para caminhar.
A pessoa antigamente, que nem exemplo, 60 anos, 50 e pouco, já, né, já foi, já morreu. Antigamente, mas antigamente não tinha essas campanhas sanitárias, entre outras, os medicamentos duradouros aí que deixam as pessoas vivas por muito mais tempo, entre outras vertentes que a gente passa. Então é de extrema importância ser cuidadoso em relação ao INSS, mesmo que seja pouquinho, entendeu? Mesmo que seja pouco, mas a gente sempre fazer um jeito de... Vamos lá, pensamento aqui em pagar o INSS. Para mim é muito importante. A gente não sabe o dia de amanhã, se você vai ter uma necessidade, se você sofreu um acidente, alguma coisa. Geralmente sempre mostra a dificuldade de alguém que precisa do INSS. Imagina se a gente não paga. Então, para mim, acho que de extrema necessidade a gente pagar o quesito na relação de aposentar. Não estou falando isso, vou pagar só para me aposentar. Não, não é isso. Eu estou falando para a gente pagar para ter uma... Eles falam que hoje em dia, depois dessa reforma, que a gente tem que ter pelo menos o mínimo arrecadado 15 anos de contribuição e 65 de idade para homem e 63 para mulher. Cara, tipo, 65 para aposentar não é fácil, entendeu? Mas não tem jeito. Provavelmente ainda vem mais alguma reforma trabalhista, principalmente que muita gente não está querendo pagar INSS hoje em dia. Então a gente fala assim: eu quero você profissional liberal, vou trabalhar, vou montar uma empresa assim, assim, assado, e não tá nem aí, vou montar um título de capitalização e não tá nem aí. Beleza, enquanto as coisas estão dando certo, maravilha. Alguma coisa você tem que ter, ou é um título de capitalização, ou um INSS, alguma coisa, mas você tem que entender que temos que ter alguma coisa para nos guardar, entendeu? Tem que ter alguma coisa para nos guardar. Dá uma parada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. Acho que eu vou dar uma parada aqui. Deixa eu ver. Então a gente tem que ter, sim. No dia de amanhã, cara, é que nem a senhora que eu levei, só pertence a Deus. Mas se a gente não for responsável com a gente, cara, ele vai passar e depois vai deixar marcas. O salário mínimo, pagar sobre um salário mínimo, olhar lá qual que é a profissão que você exerce e pelo menos um título de capitalização, alguma coisa a gente preencher por a renda. 65 anos de idade é fácil chegar trabalhando, cara, pô, não tem jeito, cara. Pelo que eu ouvi nesse trânsito chamado vida aí, e pela condição social que a gente leva, pelo menos na minha classe social, vai ter que trabalhar a vida toda. 65 anos não acaba não, vai ter que trabalhar mais aí. Mas se vier um salário mínimo com essa idade, já começa a ajudar um pouquinho, entendeu? Porque o mercado, a gente olha assim, eu acabei de vir aqui no mercado, né? Tô aqui no Semar parado, esperando uma corrida razoável aí, pelo menos. O mínimo é 800 pila, 800 reais, cara. Se você catar 800 reais aí, já é o meio salário mínimo,
entendeu? Para quem não tem uma moradia, para quem vai pagar um aluguel, para quem precisa comprar remédio, entre outras coisas, para suprir isso não é fácil, entendeu? Então tem que ter essa responsabilidade com a gente mesmo. O tempo vai passar, o tempo vai passar rápido. A gente tá em março já, março de 2026. Esses dias atrás aí o pessoal tava todo mundo comemorando a transição de ano, a troca de ano, a carnaval, agora chegando março, daqui a pouco Páscoa aí, daqui a pouco mais um ano se foi. Então vai passar. Cata aí, eu não sei qual que é a base que é